E aí pessoal do YouTube, Fox Walker na área, e nesse vídeo indo fazer uma análise a respeito de uma temática um pouco diferenciada do que eu tô habituado a fazer nesse canal, né, que no caso eu tô muito fechado em The Walking Dead, DC e Marvel, mas dessa vez eu gostaria de fazer um aprofundamento em relação ao trailer do filme do Death Note. Sim, nós sabemos que Death Note é uma produção originalmente oriental, né, um anime, mas pelo que parece os americanos pegaram a ideia e tal e conseguiram fazer um filme, eles planejaram fazer um filme do Death Note para ser lançado na Netflix no dia 25 de agosto, ou pelo menos eu acho que essa é a data, Já lançaram o trailer, no caso ontem ou anteontem, mas eu gostaria de me aprofundar a respeito, mas é claro, levando em consideração as cenas mais importantes, momentos mais significativos e tudo mais. Então vamos começar com essa análise. Então, antes de me aprofundar em relação ao trailer, eu gostaria de comentar a respeito sobre essa tendência dos americanos pegarem o conteúdo oriental e alterarem para colocar pelo menos fragmentos da cultura americana, O primeiro deles é a questão visual, No trailer nós podemos ver os vários personagens, mas dá pra ver que eles estão americanizados, Nós conseguimos ver o Light, conseguimos ver o L, conseguimos ver a Missa, entre outros, mas nós conseguimos ver claramente pela roupa, pelo visual, que eles não são orientais, eles são americanos. E essa mudança visual pode trazer uma certa negatividade ou até mesmo uma não aceitação do público, não é? Porque as pessoas querem ver uma coisa mais oriental, mas acabam não recebendo o que desejam, Então esse pode ser um pequeno problema inicialmente para o filme. E uma outra coisa também é em relação ao nome, sacou? Não é muito comum a maioria das pessoas americanas terem algum nome japonês. E Light Yagami, que claramente, pelo menos o sobrenome é japonês, teve uma leve, porém importante alteração. Nós temos o L, que se manteve com o nome L, sacou? Temos a Missa, que pelo que parece continua sendo Missa, mas o Light Yagami se alterou para Light Turner, sacou? Um troço inglês, um troço americanizado, foi alterado. Até mesmo o pai dele, que é diretor da polícia japonesa, que provavelmente no filme vai ser diretor da polícia, sei lá, americana, que originalmente é Soichiro o nome do cara, foi alterado para James Turner, Então temos a mudança étnica e a mudança de nome. Olha só os dois pontos mais importantes que parece que podem afetar o público. Pelo menos eu considero que esse vai ser os dois principais problemas. Mas tirando a questão étnica, a questão de nome, a única coisa que sobra para garantir pelo menos um sucesso ou bem aceitação é o desenvolvimento da própria história. O grande problema é que Death Note, pelo menos o anime, apresenta 30 e poucos episódios. É muita coisa, muito conteúdo, muitos detalhes a serem aprofundados. E quando a gente está falando de um filme, sim, a Netflix está fazendo um filme, o trailer é sobre o filme, nós teremos claramente algo mais limitado. Então teremos vários cortes e várias eliminações de conteúdos que o público pode necessitar ver, O público, não, eu quero ver isso, ué, cadê? Sumiu? Pronto, mais problemas. Então, logo de início, nós teremos já uma certa tendência ao fracasso em relação a essa produção. Mas como eu falei, a história pode se demonstrar interessante. Agora, em relação ao trailer em si, sobre as cenas específicas, vamos começar do início ao fim, A primeira cena, pelo menos do trailer, a gente pode ver um momento conflituoso, onde jovens americanos começam a bater provavelmente em pessoas inocentes, roubando a carteira ou algo assim. Mas o que interessa mais é que logo de início já temos a presença do Light Turner e temos uma jovem atrás assistindo toda essa cena. E a garota atrás provavelmente é a Missa. Junto a esse momento, a Missa claramente se destaca e o Light, querendo evitar que a garota se machuque, ele se coloca na frente dela. Em outras palavras, o Light Turner, ele para e se importa com a garota. Ele se importa em querer proteger a garota de um momento conflituoso. Isso já podemos fazer uma base de comparação com o Light do anime e podemos ver que ambos os personagens são completamente diferenciados. O Light do anime, o Light Yagami, é um personagem que claramente não se interessa pelas pessoas. Ele não tem amor pelo próximo, ele tem amor pelo poder. Ele tem amor pelo desejo de criar uma imagem reconhecida e de ser tecnicamente um deus com poder ilimitado. É isso que ele prefere, é isso que ele gosta, é isso que ele quer. E nós temos o que com o Light Turner? Temos uma figura que viu uma garota frágil, que não tem uma capacidade física para se proteger, diante de uma situação de perigo. E nós temos o Light Turner simplesmente se destacando, querendo proteger ela. Uma coisa completamente fora do anime, que não teve essa cena no anime, ainda mais porque a Missa só apareceu depois.
mas temos a diferença de ideologias entre ambos os personagens. Um se importa levemente por alguém, né, e acaba apanhando, e o outro é um frio calculista que só quer o poder. Olha a diferença, já temos aí a principal diferença. Mas é claro que o Light apanha, e no final das contas isso apenas serve como um propulsor, ou como posso dizer, algo que alimenta o seu desejo de tentar trazer um mundo menos violento, tentando trazer uma nova forma de justiça, né? Pelo menos isso fez um pouco de sentido, mas já podemos perceber uma certa limitação e alteração que pode não ser bem-vinda para os telespectadores. Logo em seguida aparece a cena, né, do Death Note caindo do céu, ele encontrando, lendo as regras, e temos a presença do Ryuki, né? Eu achei o Ryuki, visualmente falando, perfeito, sacou? Eu sei que nós não temos os detalhes do rosto, porque a maioria das cenas que ele apareceu no trailer foi no escuro, mas em relação à questão da fisionomia do personagem, parece bastante respeitável, né? A questão dele começar a rir, falar sobre as regras, a questão caótica. Então, em questão do Ryuki, pelo menos isso aí tá um pouco direito. Em seguida, nós temos uma cena, né, envolvendo um dos primeiros atos, né, no caso do Kira, né, do Light Turner, tendo todo esse poder do Death Note, né? Temos uma pessoa usando uma arma e logo em seguida ela é atropelada. Dois detalhes. Primeiro, temos como uma completa relação da polícia, né? A polícia está intervindo em vários casos. Isso é importante porque acontece no anime. E teremos também cenas de violência, né? O anime tem várias cenas bem gore, sacou? Uma coisa muito visível, uma coisa bem sangrenta. E vendo isso no trailer, isso demonstra que não teremos a censura. Pelo menos não teremos tantos limites assim. E toda essa liberdade pode trazer um apelo visual que pode atrair novos telespectadores, ou pelo menos pessoas que buscam esse detalhe nesse tipo de produção. Agora, essa cena aqui eu achei muito importante, né, que mostra, no caso, ambos os personagens numa certa, sei lá, biblioteca ou algo assim. O Light Yagami, claramente ele, falando com uma garota, que eu deduzo que seja a Misa, né? E ele está falando sobre o Death Note. Sim, ele falou sobre o Death Note com ela, falando que vai resolver todos os crimes. Em outras palavras, a Misa descobre sobre o Death Note. Nós sabemos que no anime, a Misa, ela é a portadora do segundo Death Note, junto com o segundo Shinigami, e parece que esses dois pontos serão eliminados completamente. Em outras palavras, pra mim a Misa nesse filme vai demonstrar mais ser uma namorada do Light Turner, né, do que realmente uma segunda portadora, uma figura submissa ou algo assim, em comparação no caso, ao Light Yagami. E nesse filme vai ser mais ou menos um namoricozinho. Então com essa cena podemos ver, no caso, uma diferença da Misa do anime pra Misa do filme. A Misa do anime é uma fã, né, uma figura submissa ao Light, e no filme podemos ver que ela é mais ou menos uma jovem, completamente sem noção sobre as coisas, aprendendo sobre Death Note e se juntando ao cara, simplesmente porque ela gostou da ideia, ou algo assim, né? Então pareceu aí uma coisa meio estranha, mas pode ser que tenha uma funcionalidade no roteiro, mas dá pra ver as grandes diferenças. Segundo ponto, temos a imagem da questão do culto do Kira. A questão do culto é muito importante, porque temos no anime toda a questão das pessoas começarem a rezar pra ele, sobre ele fazer o mundo melhor, isso é muito bom. E a outra cena envolvendo as duas figuras, né, o Light e a própria Misa observando, né, esse desejo de querer venerar alguém. E isso é muito importante porque, bom, podemos ver que o Light gosta, né, o Light gosta, ele quer isso, ele quer ser um deus. Aí já começa um processo de transformação interessante. Já em relação à Misa, a gente vê que a personagem, ela tá gostando dessa chance de ter pelo menos uma pegada no poder. E olha a frase que ambos falam. Acha que estou louco? Acho que não está louco o bastante, né? Então, nós sabemos que o Light, ele passa do processo de justiça para a vingança, de tanto matar pessoas e tal. E nós conseguimos ver, pelo menos nessa frase, pelo menos interpretar, que a Misa pode ser a possível responsável por trazer essa passagem de um Light mais calmo para um Light mais maníaco, um Light mais psicopata, que só quer matar, 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 matar. Então o que me preocupa nesse tipo de cena é em assumir que a Misa possa ser a principal responsável em trazer um Light para, como eu posso dizer, um caminho mais obscuro, né? Levar ele para o mau caminho. Isso é muito diferente, né, que pode não ser tanto aceito assim. Até mesmo a próxima cena ali, ó, poderíamos mudar o mundo. Ela já quer fazer parte, ela quer dizer que ela é igual a ele e tem uma total capacidade de poder, como eu posso dizer, manipular o cara a se tornar um maníaco. E por aí vai. Então isso fortifica mais ainda o que eu comentei a respeito. Bom, e aí nós temos a figura do L. Um L negro, sacou aqui? Com certeza vai ser um ponto de reclamação, mas a gente pode ver alguns outros detalhes. Nós podemos ver que ele é negro e está se destacando nas câmeras, sacou? Olhem para mim, eu vou fazer uma entrevista e tal. Isso foge completamente da lógica do anime, né? Onde no anime
o L é simplesmente uma figura que fica isolada atrás do laptop falando com a polícia e etc, né? Mas pelo que parece agora ele tá se destacando muito mais. Isso foge completamente do padrão do personagem porque ele não tem esse processo de comportamento. Um outro ponto, temos esse momento, né, onde mostra o Light junto com a Missa, né? Ambos juntos, bem grudadinhos, mostrando o início de um relacionamento mais próximo. E a garota tá escrevendo no caderno. A garota tá escrevendo, sacou? A garota acabou de entrar no meio, sacou? Ela teve uma intervenção. Isso demonstra que ela já tá entrando na vibe de poder. E isso já demonstra que com o amor, que com o desejo carnal, isso pode resultar na loucura do próprio Light em passar pro mau caminho. Isso fortifica mais ainda a questão do que eu tinha falado. A próxima cena mostra o relacionamento do Light com o L. Isso provavelmente acontece numa cafeteria ou algo assim, eu não sei ao certo, mas completamente diferente do anime. E nós podemos ver um costume do Eri de sentar de uma maneira estranha, né? Com os joelhos próximos e tal. Mas o que pode trazer uma problemática é que o L não sabe originalmente que o Light é o Kira, sacou? E nessa cena, provavelmente ele sabe ou não. Não sabemos precisamente se isso foi uma questão de corte de áudio ou algo assim, mas temos aí um relacionamento conflituoso entre ambos. Bom, em seguida nós temos uma pequena cena de perseguição, onde podemos ver o Light correndo, e atrás dele temos o L, né? Isso me traz mais questionamentos, não os motivos de por que aquela cena tá ocorrendo, mas como é que o L pode ser um estar tão ágil, tão, não sei, exposto à sociedade, porque assim, o L não é assim. E a próxima cena, né, isso aqui mostra o Light Turner falando com a Missa, falando que eles não são mais os bonzinhos. Olha, talvez essa cena possa demonstrar que o Light Turner percebeu que ele estava perdendo um pouco da linha ou algo assim, né, e a garota provavelmente botando, como eu posso dizer, botando mais tendência a ele continuar nesse caminho de, como eu posso dizer, mais perigoso ou algo assim, mas pelo que parece teremos uma questão de choque de realidade, né? Ele perceber que ele não é mais bonzinho e tudo mais. Aí nós temos uma cena estranha envolvendo uma roda gigante, que eu acho que pode resultar na morte da Missa. Isso pode provocar uma alteração comportamental do próprio Light Turner, se tornando uma figura mais fria e tal. Isso pode ser interessante. Pelo menos isso pode provocar um desejo de vingança, trazendo a definição de justiça para vingança na cabeça dele. Mas em seguida temos alguns cenários um tanto desconhecidos, como esse aqui, né, que eu diria que é o orfanato onde o L foi criado, mas parece ser um troço muito abandonado, então não sei se teve uma alteração temporal ou apenas é uma casa qualquer. Também pode ser a casa onde o Mellow morreu, mas o Mellow eu não sei se vai ser introduzido nessa produção, provavelmente não, ou talvez no final, junto com o Nier, mas são várias possibilidades. Aqui nós temos uma sala toda vermelha, que provavelmente pode ser associada a uma base, não do L, né, um lugar onde ele fica para falar com todo mundo. E aqui nós temos uma cena do L falando com o Light, né, jurando que ele não vai sobreviver, que ele vai ser pego e tal. E temos a presença do doce, são características básicas do L. Isso aqui é interessante. E no final das contas temos toda uma frase que eles querem um deus, vamos dar um deus a ele, e toda a ideologia de poder que vai ser claramente explorado na produção, né? Então, de modo geral, no trailer eu vi coisas bastante modificadas, né? A questão da etnia, a questão dos nomes e claramente toda a cultura americanizada sendo posta em prática. Em relação aos personagens, o Light, eu acho que eles colocaram ele muito amiguinho, sacou? Porque dá pra ver que ele tá se importando demais com a garota, que quer ajudar ela sei lá, quer proteger ela, quer comer ela, sacou? Não sei, pode provavelmente rolar um namorico em relação a isso. Em relação à Missa, eu não consegui ver muita coisa a respeito dela, mas eu deduzo que ela possa ser provavelmente a responsável a levar o Light Turner ao mau caminho. E infelizmente não teremos a presença do segundo Death Note, nem do segundo Shinigami, né? Então isso pode ser uma grande limitação da presença da personagem, né? Eu deduzo que no final das contas ela vai morrer na cena da roda gigante, o Light ficar puto e ficar completamente descontrolado para querer matar todo mundo, principalmente o L, né? Em relação ao L, né, ele sendo negro, ele se expondo e tal, eu deduzo que talvez ele não seja o L verdadeiro, ele possa ser uma farsa e provavelmente ele poder morrer no final para depois ser revelado o verdadeiro L, né? Eu não sei, pode ser ou pode ser que não, ele pode acabar morrendo e no final das contas ser mostrado o Nier ou Mellow, mas por causa de ser um filme, né, ter um início, meio e fim, talvez não tenha um Death Note 2. Né, e com isso possa não ter a presença desses dois personagens tão importantes quanto o L, né? Então, de modo geral, eu acho que o filme vai ser assim moderadamente bom,
mas pela questão da comparação, isso vai ser um grande estrago, né? Porque a gente pode ver que tá tudo alterado, a questão do culto tá presente, a questão das mortes tá presente, a questão do sangue tá presente, maneiro, mas nós sabemos que o que importa mais é os personagens, tudo exatamente preciso que foi mostrado no anime, mas como vai ser uma coisa resumida um filme, talvez não tenha isso de modo geral, né? Então pelo menos teremos um pouco da rivalidade, a questão da ideologia de poder e tudo mais. Então galera, essa é minha análise em relação ao trailer do Death Note e algumas possibilidades, né? Então, se você tem algo a dizer, você pode comentar aqui nos comentários, conta no seu canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então, esse foi o que você tem gostado, foco só que vai para mim, valeu!